Não entra pra Umbanda sem antes perguntar essas coisas. Isso é muito importante, é muito imprescindível. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista há mais de 20 anos da Umbanda. Ficando engraçada essa introdução, gente, mas enfim. Tô com a minha voz anasalada porque eu peguei um resfriado, mas também queria falar que a marcha foi maravilhosa. Foi incrível ver vocês por lá, conversar com vocês, trocar essa energia, bater bastante foto também. Incrível sempre é rever vocês. Saibam que vocês fazem parte da minha vida e são pessoas muito iluminadas, muito importantes para mim. E assim, fico extremamente feliz toda vez que eu encontro com vocês. Então, vocês são maravilhosos, é isso mesmo que eu sinto. Então, muito obrigada de verdade. Hoje eu tô utilizando um novo modelo de brinco da loja Beleza de Padilha. O link vai aparecer aqui embaixo na descrição deste modelo bem grande, porque vocês sabem, né, que eu gosto de chamar atenção, gente. Eu gosto que fiquem olhando, brinco perguntando de onde é e perguntando onde eu comprei. Eu gosto disso. Também queria falar, agradecer a Pri, que fez o meu cabelo pra marcha. Olha só, gente, como ficou lindo meu cabelo. Ficou coisa mais linda. Já tô pensando aqui que eu nunca mais conseguirei tirar esse cabelo. Obrigada, Pri. Se você quiser os serviços, os atendimentos da Pri, ela atende tanto aqui na região da Baixada Santista quanto em São Paulo, tá? Entre em contato com ela, que aí você vai poder ter mais informações. E aqui embaixo na descrição você encontra os nossos links. Também temos os links do meu atendimento, que pode ser a terapia ou até mesmo leituras com as cartas. Agora sim, vamos falar um pouquinho a respeito de coisas que você precisa perguntar antes de entrar no terreiro. Aqui no nosso terreiro a gente tem uma conduta, inclusive o arroba do nosso terreiro é esse aí que tá aparecendo, tá? Se você quiser mais informações a respeito das giras. A gente tem uma conduta de toda vez que uma pessoa deseja entrar na casa, ela passa por uma reunião, né? Como se fosse uma espécie de uma entrevista com essa pessoa, para que a gente possa esclarecer as expectativas que as pessoas geralmente têm. E por ter uma diversidade muito grande da Umbanda, né, daquelas religiões que se denominam como Umbanda, a gente sente essa necessidade de poder esclarecer um pouco da onde a gente vem e como que são as nossas giras. Porque geralmente a pessoa ela vem em uma gira, já se apaixona e já quer fazer parte. Mas e se lá pra frente tiver um outro formato de gira, um outro formato de atendimento que ela não goste tanto? Isso pode também acontecer. E existem também uma infinidade de questões, inclusive de regras, que às vezes podem fazer com que a pessoa não concorde com a conduta daquela casa. Eu vou começar por uma que eu digo que é um pouco, vamos dizer assim, menos grave, mas ainda assim eu acredito que seja um pouco grave. Não para aquele médium, mas sim para aquele corpo mediúnico. Tem terreiros que existe a proibição de você poder se relacionar com outro membro daquela casa, que isso seria uma espécie de relacionamento entre irmãos, e por conta disso também é proibido. Na nossa casa também era, tá? Já era proibido, agora não é mais. Era proibido não por conta da questão de relacionamento entre irmãos, mas sim por conta da situação de um término. Quando existe essa situação de um término entre irmãos do terreiro, isso pode desestruturar uma casa. Isso pode fazer com que as pessoas briguem e quando elas briguem, elas rompam o elo daquela corrente que, por obrigatoriedade, no nosso regulamento, deve formar uma corrente de irmãos, de fé, de amor e de crença nos orixás. E se aqueles dois estão sobre um término e esse término não foi pacífico, nesse momento eles não se reconhecem mais como irmãos, eles não se reconhecem mais como amigos, e essa que foi a nossa problemática. Então, hoje em dia a gente se posiciona sim quanto aos relacionamentos, mas a gente enfatiza que se aquele médium estiver errado, a gente vai pontuar que ele está errado. E vamos direcionar aquilo de acordo com a nossa percepção do correto. Esteja consciente de que vão haver pitacos sim, vão haver opiniões sim. E dependendo do comportamento do médium, isso pode fazer com que aquele médium se desligue da casa. É algo importante de você saber se essa casa permite ou não permite que haja relacionamento entre médiums. Eu, Pérola, prefiro que não exista.
prefiro que não haja esse relacionamento, a não ser que esse relacionamento seja prévio. Olha lá, o João de Barro concorda comigo. Mas escandaloso você, hein, cara? De Deus, ele é muito escandaloso. Eu prefiro que não sejam criados relacionamentos no ambiente do terreiro. Mas se acontecer, é aquilo. Né? A gente já pontua todas as questões. Se tiver encerramento, se tiver término, nenhum dos dois vai ser afastado da casa. Vão ter que ter o convívio, vão ter que ter um relacionamento de irmãos. Então, que este término seja um término sadio. Algo que pode invadir um pouco ali a privacidade da pessoa, mas é uma questão que é importante dentro do terreiro. Outra coisa importante é você saber quais são as entidades do panteão daquele terreiro. Por quê? Porque existem muitas variações de orixás, e nessas variações de orixás acontece que pode ser que não tenha aquele orixá que você tem um grande amor, que você tem assim uma fé absoluta naquele orixá, e para você isso não consiga se encaixar de uma maneira, como posso dizer, uma maneira confortável. Vamos supor, por exemplo, eu sou de Obaloaê, e na nossa casa a gente não cultua Obaloaê. Não que ele não esteja lá, ele está lá, mas ele não está tal qual Oxóssi, tal qual Ogum, tal qual Xangô. Não está lá na mesma forma de cultuar esses outros orixás. Mas enfim, o que acontece? Eu de fato, tá, gente? De fato eu tenho o Obaloaê. Esse Obaloaê meu, ele é um Obaloaê que anda junto com Oxóssi, com Odé. E quando a gente fala então desse Obaloaê, na nossa casa não existe essa entidade, esse orixá, essa divindade. E por conta disso, eu carrego a minha guia de Oxóssi durante os trabalhos, né? Quando existe lá a necessidade. Dentro da casa, Pérola, você é filha de quem? Oxóssi. E para mim não existe nenhum prejuízo perante isso. Tem algumas pessoas que elas têm um carinho muito grande pelo orixá, e ainda mais por essa questão da disseminação, né, sobre orixás e entidades na internet. A gente recebe pessoas que já estão com um apego muito grande a uma determinada entidade. E sabe o que é engraçado? É que essas pessoas vêm e elas já vêm com aquela determinada entidade, aquele determinado orixá, e muitas das vezes a gente não vê aquele orixá naquela pessoa. A gente não vê aquela entidade naquela pessoa. Mas ela acredita tanto, tanto que ela tem, que a gente respeita o tempo dela. Ela precisa ter o tempo dela de amadurecimento para que, com o conhecimento que ela vai adquirindo dentro de terreiro, ela possa ir descobrindo por si só que aquela energia não pertence a ela. Pérola, mas isso não pode trazer um prejuízo na vida daquele médium? Ele está cultuando o orixá errado, ele está fazendo pro orixá errado, enfim. Prejuízo, nunca vi isso acontecer até hoje. Já tiveram pessoas que... vou falar outro exemplo, me usar de outro exemplo, mas eu vi de novo outras pessoas isso acontecendo e nunca teve um prejuízo. Eu, por 8 anos, era como filha de Ogum, no terreiro onde a gente iniciou, por regra e fundamento da casa, que nem vem ao caso, eu não venho aqui para trazer. Talvez se um dia vocês quiserem, quem sabe eu não traga, né? Mas eu era de Ogum, fiquei 8 anos sendo filha de Ogum, sendo que na verdade eu sou de Obaloaê e hoje carrego a guia de Oxóssi, tá vendo? Então que... sempre, a vida inteira, eu, entre aspas, não estive, entre aspas, tá? Porque não estava errado o fundamento daquela casa, não carregava a guia do meu pai, de fato. Mas a gente acredita que as entidades, elas são presentes na nossa vida, todas elas. Então, por exemplo, todos os orixás, como forças da natureza, eles estão presentes na nossa vida. Não existe alguém que não consiga viver, que consiga, né, no caso, viver sem água. Não existe alguém que consiga viver sem o ar. Não existe alguém que consiga viver sem o calor. Então, todos os orixás estão presentes na nossa coroa. Mas alguns se destacam por conta de uma intensidade diferente de energia que ele coloca ali na tua cabeça. Quando a gente fala a respeito dessas energias, todas elas estão presentes. E vamos supor que comigo o Obaloaê tá aqui. Daí Oxóssi tá aqui, no destacamento energético. E Ogum tá aqui. Aí depois que vem Xangô. Então, não existiu ali uma infração. Na verdade, houve um respeito à doutrina daquela casa e, sinceramente, orixá não carrega ego, não carrega vaidade. Então, orixá não vai ficar irritado por conta de que aquele filho dele
não está cultuando ele, sim está cultuando outra entidade, outro pai. Isso, na verdade, é um comportamento humano e a gente, pelo menos dentro da nossa doutrina, a gente não trata o orixá como um humano, a gente trata o orixá como uma divindade. Pérola, e energeticamente, cultuar o orixá errado não atrapalha na vida daquela pessoa? Ó, o João de Barro também perguntou, ele estava com essa dúvida. Não acontece essa questão energética, de contradição energética, porque o orixá não é burro, né? O orixá é uma energia sábia, é uma energia poderosa. Então, aquele orixá, por mais que ele não seja o orixá com maior destacamento naquela coroa, ele sabe o que aquela pessoa precisa. Então, se ela precisar de uma energia mais voltada de Obaloaê, por exemplo, e ela tá ali naquele terreiro sendo cultuada com filha de Ogum, ele vai dar espaço para que a energia de Obaloaê passe à frente, só sendo um direcionador daquela essência, daquela força para o caminho daquele médium. Então, não existe uma perda perante essa visão que a gente tem, mas é claro, isso é algo daqui. Aqui a gente só está fazendo um aconselhamento para que quando você entre na casa, pergunte sobre o panteão, porque às vezes pode ser que se você veio de outra casa e você já descobriu o seu orixá, pode ser que aquele orixá seu ele não seja cultuado ali naquela casa e pode ser que você se sinta mal com isso. Tem outras pessoas que entram e ficam tranquilas, não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, outros já não conseguem estruturar e acabam tendo que se afastar. E é sempre chato, né? Você entrar numa casa, daí se desligar daquela casa, e entrar em outra e se desligar da outra. Então, vamos diminuir essa questão de desligamento de terreiro. Outra coisa muito importante é você saber quais são as entidades que são cultuadas ali também. Lembrando que entidade e orixá são coisas diferentes, então você precisa saber quais são entidades que vêm em terra ali naquela casa, ali naquele terreiro. Por exemplo, você estava ali fazendo seu desenvolvimento com baiano, e aí você vai para um terreiro onde não tem a linha de baiano. Então, seu baiano não vai mais vir? O que vai acontecer? Como que vai acontecer isso daí na sua cabeça, tá? Porque a gente sabe que não tem impedimento para as entidades vão encontrar uma outra linha ali que pode ser similar à dele e ele vai conseguir se achegar. Ele consegue vir em outras linhas que não a dele, mas... E aí, na tua cabeça, o que isso vai representar? Será que você vai criar um bloqueio, não vai permitir mais que a sua entidade venha, vai começar a vir uma manifestação de uma outra entidade que você não conhecia? Como que vai rolar dentro da tua cabeça isso daí? Então, a gente pede para que, se a pessoa tenha um laço muito grande com uma determinada entidade, que não seja ali trabalhada dentro daquele terreiro onde ele vai trabalhar, para que ele... pense duas vezes antes de adentrar, porque o terreiro não vai mudar por causa da sua entrada. É isso que isso não vai acontecer. Não vão ser inseridos dentro de um terreiro uma linha de trabalho porque entrou um médium daquela linha de trabalho. É o médium e aquela falange deles, né, aquelas entidades, toda a banda daquele médium que vai ter que se adaptar àquela casa. Então você que vai ter que se adaptar à energia daquela casa. Se você não é novato, você vai passar por essas situações. Porque as suas entidades, não é que elas não vão ser aceitas, sabe? Mas vai haver ali uma retirada da sua zona de conforto que pode fazer com que você acabe se sentindo um pouco perdido. E, por exemplo, eu com a minha baiana, né? Minha baiana, logo que eu iniciei, ela era o meu norte. Ela sempre foi o meu norte, quem me guiou, quem me instruiu, quem falou, não, por ali não, por aqui. E foi instruindo totalmente, sabe? E também instruindo na questão de conhecimento didático a respeito da religião. E foi trazendo todos esses fundamentos, todos esses ensinamentos para mim. E quando, de repente, você sai do terreiro e aí você não vai poder incorporar baiano. Então, do sacrifício. Porque existem umbandas e umbandas. Existem umbandas que trabalham com o sacrifício, então eles entregam ali aquele alimento para Exu e Pombagira. E eu vi muitas vezes pessoas que entraram no terreiro porque se apaixonaram ali, amor à primeira vista e nananana. Passou 6 meses, aí o Pai de Santo foi lá e falou assim, olha, então chegou a hora de dar de comer pro seu Exu, então você vai ter que comprar uma galinha. E aí a pessoa fica chocada. E aí cria uma quizila, sabe? Cria uma energia contrária ali, que aquela pessoa começa a perder a identificação com o próprio Exu dela. Ela perde pensando assim, como pode eu tô cultuando uma entidade que quer que eu mate um bicho? E aí a pessoa se sente mal de verdade, começa a achar
que Exu é uma coisa ruim, que a pombagira é uma coisa ruim, e às vezes seu Exu, sua pombagira, eles nem estão querendo aquela galinha. É só a regra da casa. Ah, de 6 em 6 meses tem que fazer o sacrifício pro Exu. E não tem necessidade, sabe? Não é algo assim obrigatório. Depende da entidade, é claro, sabe? Depende de se em questões, se o seu Exu pessoalmente veio e disse pra você, pessoalmente, tá? O que eu quero dizer pessoalmente? Sem interferência de um sacerdote, sem ser através de um oráculo de um sacerdote, porque muitas vezes isso também remete à visão daquele sacerdote, sabe? Então, assim, se ele veio pessoalmente pra você, ele veio e falou em sonhos, ele veio e falou na tua cabeça, ele veio e falou durante a incorporação, ele veio e soprou no teu ouvido quando você tava dentro da cachoeira, quando você tava no mar, enfim. Ele que veio e falou pra você, sem utilizar um mecanismo de outra pessoa pra chegar em você. É isso que eu falo. Ele pessoalmente falou pra você. Porque muitas das vezes que a gente vê é isso. Isso acontece bastante de pessoas ficarem ali numa casa, gostam bastante quando chega a hora do sacrifício. Elas acabam saindo fora porque não conseguem fazer isso. E o que eu acho pior é quando elas se submetem a fazer esse sacrifício. Porque isso aí vai e acaba criando uma quizila na vida dela, sabe? Com a própria entidade. Ela acaba criando uma visão negativa a respeito da entidade dela. E não é isso que a gente quer. A gente quer que aquela pessoa se aproxime mais do guia dela. Se aproxime mais da entidade dela. E tirando um pouquinho essa questão do próprio sacrifício em si, eu quero dizer pra você... Não veja o sacrifício como algo maléfico, como algo ruim, como algo amaldiçoado, porque todos os dias dentro da sua geladeira tem lá o seu franguinho congelado, tem lá a sua carne congelada e aquele bicho ele não se ofereceu, aquele bicho ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado para que você tenha ele lá no mercado e você não visualiza o mercado como um lugar amaldiçoado por ele estar com aquelas carnes, com aqueles bifes lá, o açougue, você não vê como amaldiçoado. A gente sabe que os animais não são bem tratados, né? Esses animais que são utilizados para o alimento. E mesmo assim a gente não tem essa percepção negativa, então não associa essa percepção negativa ao seu bichinho. Inclusive nos interiorzão aí da vida, né? Você vai lá nessas regiões aí de Minas Gerais também, vários lugares do Brasil inteiro, sabe? Esse lugar de roça, a gente vê até hoje o quê? As pessoas vão lá, tem o galinheiro na casa deles, vão lá, cata a galinha e prepara para comer. Eles não vão no mercado comprar, essa é a única diferença. E é isso que acontece no terreiro, né? Aquele animal que é oferecido para aquele Exu, para aquela pombagira, ele vira o AG1. Que o que é? É utilizado ali o sangue no ritual, mas aquela carne ela não é desperdiçada, ela não deixa ali apodrecer, porque isso cria um anti-axé, isso faz uma quizila absurda quanto à energia do axé. Então a gente consome aquela carne, a gente põe a carne na panela, cozinha, prepara e serve para as pessoas. Alimenta, é comida, tá, gente? Então não traga esse peso energético para o sacrifício. Coisa que é importante você perguntar são os rituais de consagração ou os rituais de coroação, como que funcionam esses rituais, como que acontece, quais que são as liberações, as não liberações desses rituais, tá? Então, porque às vezes as pessoas pensam assim, ai meu Deus, que casa linda, maravilhosa e tal, vou entrar e não sei o que lá, e ela espera algo bem superficial às vezes, sabe? Espera algo bem simplista, e quando chega lá na hora da consagração, na hora da coroação, poxa, eu tenho que dormir na esteira? Quantos dias eu tenho que dormir na esteira? No chão que eu tenho que dormir? Como que acontece isso? Mas sobe friagem do chão, eu vou ficar doente, que não sei o que lá, entendeu? E começa muito essas questões, assim, as pessoas se assustam, né? Quando pensam e falam assim, caraca, eu vou ter que dormir no terreiro? O que vai acontecer? Durante a consagração tem a quartinha, eu vou ter que ficar no terreiro dormindo sozinha de noite lá no chão. E aí as pessoas ficam preocupadas, né? E eu não tiro a preocupação delas, não dou descaso à preocupação, porque já aconteceu. Que eu saiba, não dentro da Umbanda, mas eu já vi em outros cultos de pessoas que tinham diabetes, daí só podia comer determinado alimento, daí a diabetes não foi controlada, aí o médium não tomou medicamento, e aí o médium veio a óbito durante a saída do orixá dele. Existe uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, é bom você perguntar como que são essas ritualísticas de consagração, de coroação, para que você saiba como que funciona. Tem alguns sacerdotes, que eu não concordo, tá, gente? Eu não concordo com isso, que alguns sacerdotes que fazem o médium a pegar a brasa na mão, sabe? Pisar em cima da brasa, pisar em cima de caco, comer caco. Gente, tem sacerdote que faz o médium comer caco. Ah, mas não morreu, mas vai morrer.
vai morrer, só provavelmente vai prejudicar a saúde daquele médium, vai antecipar a partida dele sim. O nosso corpo não foi feito pra isso, e principalmente assim, Pérola, mas as entidades conseguem, as entidades tiram, as entidades... Gente, vai fazer a entidade desperdiçar a energia dela só pra algo que tipo assim, me parece muito mais vaidade, ego. Pra que essa aprovação se pode ser diferente? Pode ser diferente essa aprovação. Não precisa ser dessa maneira. Então, pergunta essas coisas que é importante, principalmente às vezes se você é pai, mãe, né? De algum adolescente que vai adentrar num terreiro, você pergunta a respeito dessas questões, desses critérios que é importante. E também, para quem é pai de adolescente e menor de idade, eu aconselho que você pergunte sobre as regras quanto ao álcool e ao tabaco. Porque tem terreiros que falam, não, se é pombagira, aquela criança pode ficar com cigarro. Não pode, não. Então, se você é pai, se atenta a isso também, tá? Conversa ali com os sacerdotes a respeito disso, porque isso é bem importante. Outra coisa que é importante você saber é que, assim, existem terreiros que proíbem o médium de acender as velas para as próprias entidades. A única pessoa que pode acender as velas para suas entidades é o seu pai de santo. E apesar de eu não concordar com essa conduta, eu não vou julgar. Não vou julgar e tal, mas aqui a gente quer que o médium acenda as velas das próprias entidades, a gente quer que ele firme as próprias entidades e que ele siga o caminho da espiritualidade dele, mesmo que isso represente que aquele médium pode sair da casa. A gente não quer aquele médium amarrado no nosso terreiro, a gente quer aquele médium evoluindo, tendo autonomia, conhecendo os guias dele, conhecendo a espiritualidade dele e podendo seguir em frente mesmo que a gente não esteja por aqui. Tem terreiros que não vão permitir, se você já tem o costume de acender velas para suas entidades, para os seus guias, para fazer as suas orações. Enfim, é importante que você saiba se naquele terreiro que você está entrando, aquele sacerdote permite que você faça esse tipo de ritualística. Enfim, gente, tinha mais coisas, mas eu me esqueci, pra variar, quais são as outras coisas, porque eu não tinha anotado, né, o roteiro desse vídeo. Eu simplesmente vim, queria bater papo com vocês, conversar, falar um pouquinho a respeito dessas questões que é importante a gente saber antes de entrar no terreiro. E eu vim gravar isso porque todas as pessoas, quando vão entrar na nossa casa, elas ficam impressionadas que a gente faz uma reunião. E a gente faz essa reunião, essa entrevista, a gente quer saber da história da pessoa, a gente quer contar as regras daqui, assim, é importante respeitar as regras que a gente cria, as regras que toda hora são adaptadas por questões, graças a Deus já faz um tempinho que não é adaptadas as nossas regras, né? Glória a Deus, né? Isso quer dizer que não aconteceram coisas muito graves, mas, enfim... a gente vê que as pessoas ficam surpresas, né? Porque parece que isso não é um comportamento padrão dos terreiros. Existir uma reunião que informe como que são os nossos trabalhos, como que são, da onde que a gente vem, da onde que a gente vai e tudo aquilo que a gente vai exigir daquele médium perante a autorização dele de entrar aqui para nossa casa. Se você tem alguma sugestão de conteúdo para me encaminhar, pode encaminhar aqui nos comentários, coloca Pérola, #Pérola, e aí a gente vai dar uma pesquisada para saber quais são as opiniões de vocês. Tá bom? Enfim, meus amores, muito obrigada. Não esquece de acessar os links que estão aqui embaixo na descrição. Muito axé e até o próximo vídeo.